Graças a Deus. Meus irmãos, nós, com base no livro de Neemias, estamos falando sobre a importância de montarmos guarda pela nossa família, de fazer reparos nas áreas de acessibilidade das nossas vidas, das nossas famílias. Nós falamos sobre as portas, começamos falando sobre a porta das ovelhas, a importância de entendermos que Jesus é a porta de acesso a Deus e que é incumbência dos obreiros da igreja não pregar outra coisa que não a pessoa de Jesus, não fundamentarmos as nossas vidas senão na pessoa do Senhor Jesus. É através dele que nós temos acesso à presença de Deus. Nós falamos da porta do peixe e usamos o simbolismo de uma senha e de uma sigla que era usada pelos crentes da igreja primitiva para se identificarem. Falamos também da porta velha. A porta velha precisa ser consertada porque é por onde o nosso passado quer retornar. O passado não sabe o lugar dele, ele quer sempre estar presente, trazendo à tona coisas que não voltam mais e querendo nos levar a uma situação de melancolia, de tristeza por conta de coisas que já se foram. Falamos da porta do vale, que é quando Deus nos dá vitória nas situações difíceis. O povo da época acreditava que Deus era um Deus que só dava vitória para quem estava por cima. Quem estava por baixo do vale não tinha vitória. Mas Deus mostrou e provou que Ele é Deus dos montes. Ou seja, quando você está por cima, quando você está de boa, Deus está contigo. Mas se as coisas complicarem, você ficar em baixa, em dificuldade, Deus também ajuda, Deus também assiste, Deus também abençoa. Falamos por último da porta do monturo, a porta do lixo, a importância de nós fecharmos a porta do lixo. Lixo, você não guarda lixo, você se desfaz de lixo, você joga lixo fora. Ninguém compra lixo a não ser que for enganado. Dentro daquela fala que eu usei aqui, da cidade de Filadélfia, cidade americana, que teve uma greve de lixo um verão inteiro, um cidadão lá teve uma grande ideia. O apartamento dele estava entupido de lixo, ele não sabia mais o que fazer com tanto lixo. Ele resolveu comprar várias caixas de presente, com papel de presente. Ele enchia as caixas de lixo, as caixas com lixo, embalava como presente, enchia o porta-mala do carro de caixas, ia para um beco qualquer, abria o porta-mala e dava onde estava esquecido para lá, e as pessoas roubavam todo o lixo do porta-mala dele. Era assim que ele se desfazia de lixo. O único jeito de se desfazer de lixo é vendendo ele como não sendo lixo. Então, quando alguém vem trazer coisas ruins para a tua vida, ele não traz uma tarde dizendo é ruim, é péssimo, vai te fazer mal, é fofoca, é confusão. Não, a pessoa traz aquilo disfarçado, como sendo teu amigo, mas fecha a porta do lixo, não deixa a tua vida ser entulhada de coisas ruins, descarta aquilo que não presta. Hoje nós vamos falar sobre a porta da fonte. Porta da fonte. Vamos passar ali as nossas imagens já do tema, montando guarda pela nossa família. A minha postura pode franquear a entrada de coisas ruins ou boas para a minha casa. Nós vamos falar hoje da porta da fonte. Onde é que está o versículo da porta da fonte? Neemias, capítulo 3, do versículo 15, está escrito: a porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu,
Ele assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Jardim do rei aqui era o rei Ezequias, tá? Porta da fonte. Essa porta era fictícia, foi uma porta que eu achei bonita e coloquei aí, mas de cá é de fato o local. Aí é um canal que levava água, era a água da fonte que vinha por esse canal, que passava para encher o açude de Selá e que regava o jardim do rei Ezequias. Só para nós nos posicionarmos, essa porta recebe este nome porque dava acesso ao tanque de Siloé, onde séculos depois um cego de nascença lavou-se e passou a enxergar, depois que Jesus untou-lhe os olhos com lodo e o manda se lavar ali. João 9, verso 1 ao verso 5, até mais, né? A história desse homem é bem longa. Ali mais uma parte do canal, aí o canal que leva água a esse tanque de Siloé. O tanque propriamente dito de Siloé. Eu disse que era quem estava atrás vir mais à frente para você poder visualizar as imagens que eu estou mostrando aqui. Então aqui são imagens reais de cá o canal e do outro lado o tanque de Siloé. Esse canal ele foi aberto numa tecnologia para a época muito avançada, porque foi trabalhadores que atuaram de ambos lá e encontraram esse túnel no meio. Hoje existem equipamentos que dá precisão para fazer isso, de engenharia, mas na época em que isso foi feito, cavado túnel nas pedras, um trabalho braçal e que demandou muitos esforços. Então está ali o canal e o tanque propriamente dito. Olha só, o tanque de Siloé ele tem 25 metros de comprimento por 5 metros de largura e 5 metros de profundidade. Sua água vem de um canal subterrâneo com 530 metros de comprimento, de uma fonte chamada Fonte da Virgem, localizada mais ao norte do vale de Cedron. Esse túnel foi descoberto em 1886. Aqui parte do túnel as escadarias que nós lemos lá, que desce da cidade do rei, da cidade de Davi, e ali antes de ser refeito, reformado, restaurada a condição do tanque. Então esse tanque é uma piscina enorme de 25 metros de comprimento, apenas bastante estreita, 5 só de largura, mas com muita profundidade, 5 metros de profundidade. Descobertas importantes sobre o tema, sobre esse local. Ali, ó, essa pedra é uma pedra de inscrições sobre o tanque de Siloé. Olha só, algumas crianças nadando no tanque de Siloé, elas acharam acidentalmente, eles encontraram por acaso essa antiga inscrição hebraica comemorativa do término do túnel construído pelo rei Ezequias, mencionado em 2º livro das Crônicas 32 e 30. Olha, está escrito: também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Também é mencionado em 2º livro dos Reis, capítulo 20 e verso 20. Quanto aos mais atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez o açude e o aqueduto e trouxe água para dentro da cidade, porventura não estão escritos nos livros da história dos reis de Judá? Então a arqueologia descobre esses locais
esses túneis, né, esses canais de água subterrânea, bem como o arqueduto, o local onde a água passa, e o próprio local onde a água era despejada. E esse local, como eu disse, é o local onde, séculos depois, o servo de nascença, ele é mandado por Jesus até esse tanque. Olha lá, João, capítulo, eu vou usar a parte do versículo 59, está escrito: mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Jesus, ele estava sendo perseguido pelos judeus, pelos fariseus, e eles intentam contra a sua vida, mas Jesus, ele sai dentre eles, no meio deles, e se retira. Então, quando Jesus está se retirando ali do pátio do templo, e ele se dirige a um outro local, o texto diz no capítulo 9, versículo de número 1: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Versículo 2: e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então, uma pincelada. Acreditava-se na época que a pessoa podia hereditariamente ou por conta de pecados dos pais nascer com determinada doença. É bem verdade que hoje isso é um fato comprovado, que a promiscuidade, a vida promíscua de algumas pessoas, doenças venéreas, doenças transmissíveis sexualmente, elas passam para os filhos algumas doenças. Crianças nascem cegas, deficientes, por conta de doenças que a mulher adquire em relações escusas, pecaminosas, ou às vezes o próprio marido adquire essas doenças e traz para a esposa e acaba afetando a família. Mas aqui no caso dos discípulos, está até meio que em questão uma coisa meio que de reencarnação. Eles acreditavam que uma pessoa podia ter pecado de alguma maneira antes de ter nascido. Então, no caso aqui, quando Jesus é indagado a respeito disso, ele então fala para os discípulos: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Eu costumo explicar isso da seguinte maneira, já disse isso aqui, é que quando você tem um problema, tendo nascido com ele ou não, adquirido no transcorrer da vida, se você ficar com você mesmo esse problema, se você nunca tiver um encontro com Jesus, esse problema é só seu e pronto. É problema seu, é a sua vida, e é assim que é, e é assim que vai funcionar. Mas qualquer problema que você tenha, mesmo que você tenha tido ele hereditariamente, nascido com ele, ou tenha adquirido isso no transcorrer da vida, quando você encontrar-se com Jesus, quando o teu problema for confrontado por Jesus, ele se torna matéria-prima de um milagre. É importante a gente entender isso, que qualquer problema que tenhamos, qualquer circunstância que enfrentemos, nós, se ficarmos com isso para nós mesmos, se isso não for colocado diante de Jesus, será simplesmente um problema com o qual teremos que conviver. Porém, se confrontado, se colocado diante de Jesus, isto se transforma em matéria-prima de milagre. E eu pergunto aqui: tem alguém aqui que tem matéria-prima para Jesus fazer milagre? Tem, não? Tem alguma coisa na sua vida que precisa virar um milagre ou não? Está tudo certo com você, você não precisa de nada, então fica com o seu problema. Agora, se você quer que Deus intervenha, Deus vai interferir na sua vida. Deus é poderoso para fazer isso. A Bíblia diz então que Jesus diz a ele, para os discípulos, que aquilo ali ia manifestar a glória de Deus. Haveria ali um milagre na vida daquele homem. Verso 4: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar, e enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ou seja, a vida sem Jesus, ela é absolutamente sem norte, sem noção, é uma escuridade só. E tendo dito isso, o Senhor Jesus, ele cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego. Veja só, esse é um outro texto que eu também não tenho muita dificuldade com ele. Algumas pessoas tentam encontrar alguma explicação,
que Jesus tinha a saliva santa, que o lodo que Jesus usou era medicinal, era uma terra que misturada com um líquido que umedecida virava algo miraculoso, alguma coisa desse. Eu apenas entendo que isso aconteceu para chamar a atenção. A Bíblia diz que Jesus fez muitos milagres, inúmeros milagres, que sequer foram registrados. Caso alguém tentasse registrar tudo que Jesus fez, não haveria biblioteca onde se comportasse esses livros, não haveria matéria-prima, não haveria papéis suficiente para ser anotado tudo que Jesus fez. Porém, aqueles que foram registrados, no caso os que estão nos evangelhos, o escritor diz que eles escritos foram para que nós creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, fatos importantes ou muitos outros milagres ocorreram, mas que não foram lembrados na hora de escrever, na hora em que os evangelistas estavam escrevendo. Jesus não era seguido como hoje as personalidades, as pessoas importantes são, que alguém vai atrás filmando, tomando nota, registrando tudo. Não, Jesus, ele não tinha ninguém registrando os seus feitos em loco, imediatamente quando eles ocorriam. A Bíblia diz que foi o Espírito Santo que fez com que os escritores que escreveram 30, 40 anos depois se lembrassem dos detalhes, se lembrassem dos episódios. Então, episódios como esse desse cego foi algo absolutamente inusitado, diferente. Quando Jesus cospe, faz lodo, passa no rosto do homem e ele é enviado ao local, e para ali, em se lavando, ele enxergaria. Esse episódio chama a atenção, ele ficou gravado no coração dos discípulos, e por quanto ficou registrado, ou eles registram no Evangelho, João registra o episódio como a cego, e diz que vai, lava-te no tanque de Siloé. Siloé significa o enviado, ou portador, ou próprio. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Agora, é importante a gente prestar atenção num detalhe. Esse homem, ele não pediu. Você já parou para pensar? Ele, diferentemente de outras pessoas, ele não ficou ali gritando: Jesus, tem misericórdia de mim. Possivelmente ele estivesse conformado com o estado de vida que vivia. Nascido assim, ele vivia assim, não estava, ele não tinha qualquer perspectiva que isso pudesse mudar. Porém, não há diálogo. A Bíblia não diz que ele conversou e pediu, mas Jesus unta-lhe os olhos e manda que ele vá até o tanque. E aí, essa história, eu quero dar um segundo nome para essa porta. Essa porta, então, ela poderia ser chamada de Porta dos Milagres. A porta da fonte é a porta do milagre. É de onde vem o milagre para a minha e para a sua vida. Se você tem uma necessidade, ela é confrontada por Jesus, há uma porta que se abre aí, uma fonte de milagre, de bênção para a sua vida, para a minha vida. A Bíblia diz então que Jesus, quando cospe no chão, unta os olhos dele, manda que ele vá ao tanque. Ele vai ao tanque e volta vendo. Veja só, aqui há uma coisa interessante. O nome do tanque significa enviado, ou portador, ou o próprio. Enviado, algumas pessoas acham que enviado poderia ser o Senhor Jesus, que foi enviado do céu. Mas o simbolismo do tanque aqui está muito mais aplicado à questão do cego. Ele é que é enviado, ele é o portador, o próprio, ou seja, portador do quê? Da promessa do milagre. Senão, como é que esse homem vai lá? Se ele era cego de nascença, ele não pediu. Jesus suja o seu rosto de terra, de lama, e manda-o a um lugar. Aquilo gerou alguma coisa no coração dele, porque do contrário ele não teria ido. A Bíblia diz que ele foi enviado, que ele é mandado lá, ou seja, a partir dali ele é portador de uma promessa, tem uma fonte de um milagre para a sua vida, que demandaria alguma atitude, alguma ação
Então, meu querido irmão, se você for passivo, as coisas não acontecem. Você pode até ter vindo para esse culto não pensando em nada e nem reivindicando nada para Deus, mas se Deus de repente num culto como esse traz alguma coisa ao seu coração, é necessário que você tome uma atitude na direção daquilo que foi plantado no seu coração. Se você não agir, se você ficar passivo, as coisas não acontecem, as coisas não fluem, as coisas não frutificam na sua vida. Então, uma porta de milagre, ele é mandado, ele vai e volta vendo. A Bíblia diz aqui, Provérbios 10:26, o seguinte: como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam, ou para aquele que o envia. Olha só, nem Deus tem tolerância com isso. Nem Deus não tem nenhuma tolerância com a nossa passividade, com a nossa indiferença, com a nossa falta de atitude, a nossa falta de posicionamento, com tudo que Deus disponibiliza, tudo que Deus coloca a portador para nós, suas promessas. Se nós não tivermos uma atitude, nós somos como vinagre para os dentes e como fumaça nos olhos. Aborrece. Querem ver? A Bíblia diz que um pai tinha uma criança doentia, uma criança que era cometida por demônios desde a infância. Esse pai, ele vai até Jesus. Acontece que Jesus não está em loco quando o pai chega com o menino, e ele pede para os discípulos que fizessem alguma coisa. Os discípulos não conseguem fazer nada pelo menino. Quando Jesus chega, tem uma discussão. Os fariseus estão ali discutindo com os discípulos, e Jesus questiona qual é o motivo dessa discussão. E aí o pai do menino se apresenta dizendo: Senhor, eu trouxe o meu filho para que os seus discípulos expulsassem dele esse espírito maligno, mas eles não puderam expulsar. Então veja o que Jesus fala. Lucas capítulo 9, 41. Jesus respondeu: gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Então disse ao homem: traga o seu filho aqui. Jesus aqui não está falando pacificamente. Jesus aqui ele está bravo. Jesus aqui ele está dando uma reprimenda, ele está dando uma bronca. Vocês são passivos demais, vocês são muito lerdos. Até quando eu vou ter que tolerar esse comportamento de vocês em relação a mim? Vocês não conseguem acreditar, vocês não tomam atitudes na direção do milagre e da bênção. Então, irmão, isso é muito sério. Há pessoas que estão na igreja, entra ano e sai ano, do mesmo jeito, da mesma forma, não acontece nada na vida dessas pessoas. Elas questionam, elas reclamam, elas atribuem, elas culpam a igreja, a liderança. Mas o Senhor Jesus, Ele já te colocou como um portador do milagre. Você precisa crer e tomar atitudes na direção dessa fonte para a sua vida. Há um milagre de Deus disponibilizado para você. Quando Jesus conversa com esse pai do menino, o pai do menino fala algumas coisas para Jesus que é muito intrigante. Jesus questiona há quanto tempo, ele fala desde criança, faz muito tempo. De repente Jesus fala para ele, aí ele, quando fala do tempo que o menino está doente, ele fala assim para Jesus: se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós e ajuda-nos. Aí Jesus diz: se eu posso, tudo é possível ao que crê. A questão não é se Deus pode ou deixa de poder. Invariavelmente Deus pode, irmãos. Deus pode tudo. Deus é detentor de todo poder no céu e na terra. Aleluia. Deus pode. Agora a questão é: eu tenho disposição de tomar atitudes na direção em que Deus aponta? Aí esse homem, ele se dá conta da sua fragilidade, então ele chora, ele se derrama em pranto e diz: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ou seja, Senhor, eu sou tão incrédulo, eu tenho
compaixão daquele pai, ele cura o menino, ele restaura o menino, ele dá saúde ao menino. Então, irmãos, tem uma porta de milagre aberta para nós. Nós precisamos tomar atitude na direção dessa porta. Agora veja só, voltando à questão do cego, obedecer. Bom, ele simplesmente virou para algum lado ali e lavou o rosto, mas não é simples assim. A questão é que esse homem, não sei se vai dar para você ver aí, vejamos a distância que o cego andou até o tanque. A dimensão é meio complicada para mim falar. Olha só, aqui é uma foto aérea parcial da Jerusalém dos tempos de Jesus. Tem jeito de mexer com o cursor aí? Tá, só um pouquinho aqui. Deixa eu mostrar alguma coisa para vocês aqui. Olha só. Olha só. Jesus, no versículo 59, ele está aqui nessas imediações do templo, está aqui no templo. Para você ter uma ideia do tamanho disso aqui, ó, esse espaço aqui onde está escrito cidade de Davi, aqui é a cidade que Davi conquistou dos filisteus. Esse espaço aqui, ó, é o local. Isso aqui era a cidade no tempo de Davi. Isso aqui é uma cidade, tá? Isso aqui é chamado de um hipódromo. É um local enorme onde havia as corridas do tempo de Herodes. Esse local aqui. O tanque de Siloé, ó, fica aqui o tanque. Então, a distância que esse homem andou, ele devia estar aqui nas imediações do templo, possivelmente esbolando, mas ele teve que se locomover dali até chegar aqui na região do tanque. Não foi uma caminhada simples, era um local íngreme, era um local que tinha escadarias, becos, ruelas, vielas para esse homem andar, mas ele caminhou para lá, ele foi na direção, e a Bíblia diz que ele voltou vendo para alguém que foi tão longe, de repente lá se enxergando, vai para outro canto, vai para outro lugar, não, mas ele volta para o pátio do templo de novo, e lá levanta grandes polêmicas, há questões e debates em torno da fonte que se abriu para ele. Os fariseus, os judeus não aceitavam, eles diziam: esse homem aí não é aquele que era cego? E alguém dizia: não é não, parece que ele falou: não, sou eu mesmo. Não, a fonte se abriu para mim, se abriu a fonte da vida, do milagre, da bênção, se abriu para mim. Mas como é que pode? Como é que aconteceu? Um homem chamado Jesus aí, ele cuspiu, fez lodo, passou no meu rosto, falou: lava lá no tanque que você enxerga. Eu fui lá, lavei, voltei enxergando. Aí os fariseus: Jesus, esse homem é um pecador. Eu falei: se é pecador, eu não sei. Só que essa questão de abrir o olho de cego, eu nunca vi falar que Deus escutasse pecador, tá? Aí eles ficam bravos com ele de novo: você está querendo dar aula teológica para a gente? Eu disse: não, longe disso. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Se ele é santo ou deixa de ser, isso eu não sei. O fato é que eu não enxergava e ele me curou. Por que vocês estão questionando tanto? Estão querendo se tornar discípulo dele? Discípulo dele seja tu, nascido todo em pecado. Eles insistiam que ele tinha problema com o pecado, porque ele era cego. Não, ele tinha um problema e Jesus resolveu. De repente você tem um problema quando todo mundo está estendendo, apontando o dedo que você é um pecador. Na verdade você está precisando de um milagre, e Jesus quer fazer um milagre na sua vida. A Bíblia diz então que os fariseus chamam os pais desse homem e diz para ele: é teu filho? É meu filho. Era cego, nasceu cego, ceguinho da Silva, não enxergava nadinha de nada, mas está enxergando, está enxergando. Ué, mas e como é que foi isso? A gente não sabe, pergunta para ele tem mais de 40 anos, mas os pais estavam com medo. Os pais estavam com medo da perseguição se levantar, porque a fonte tinha se aberto para eles
40 anos naquela época não era tão criança mais, nem hoje é. Então veja só, Deus ele quer abrir portas na sua vida, mas tem gente disposta a fechar. Tem gente que não quer que Deus seja honrado através daquilo que ele fez na sua vida. O pastor Edson até disse dias atrás, que tinha que ser falado na Santa Ceia sobre a ingratidão. Tem muita gente que Deus abriu portas, que Deus abençoou nessa igreja, mas a pessoa se tornou ingrata, deu as costas para Deus, não honrou a Deus, atribuiu aos seus próprios méritos as conquistas e as realizações que fez. Mas Deus ele abre portas, ele tem fontes abertas para as nossas vidas. A Bíblia diz que mais tarde Jesus encontra esse homem e fala para ele: meu filho, você acredita no Filho do Homem? Você acredita no Cristo? Quem que é ele para que eu acredite? Ele falou: eu que falo contigo. A Bíblia diz que imediatamente esse homem adorou a Jesus. Irmãos, quando Deus abre a porta, a fonte do milagre para a sua vida, ele também abre a porta da adoração, abre a porta do louvor, da gratidão. É necessário, é importante que nós tenhamos um coração aberto para aquilo que Deus quer fazer em nós. E uma vez que Deus o faça, é necessário que haja em nós uma disposição de agradecê-lo, de honrá-lo, de louvá-lo pelos seus feitos. Não feche a porta da fonte. É necessário que haja gratidão em nós. Fique de pé, por favor. Abra aí no Salmo 103. Tem mais textos, mas eu não vou estender, porque eu quero orar com você. Eu não quero terminar aqui atropelado. Deus quer que a porta da fonte se abra na sua vida. Deus quer que o milagre venha para a sua vida. Glórias ao nome do Senhor Jesus. O Salmo de número 103, ele nos adverte a vivermos uma vida de gratidão a Deus. Ele nos diz o seguinte, eu vou ler aqui na minha Bíblia, enquanto você acompanha. Bendiz, ou bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Minha alma, Deus abriu uma porta, uma fonte sobre a minha vida, que tem me abençoado muito. Eu não posso ser ingrato, eu não posso fechar essa porta com a minha ingratidão. Essa porta da fonte aberta na minha vida, ela não pode ser fechada, porquanto eu me torno uma pessoa ingrata. Ou seja, sem eu me tornar uma pessoa ingrata, essa porta não se fecha. Essa porta estará aberta na proporção que houver em mim disposição de louvar a Deus. E quando eu estiver sendo acometido de uma amnésia espiritual, é necessário que eu converse comigo mesmo. É isso que o salmista está fazendo. Ele está dizendo para a sua própria alma, ele está conversando com o seu ego, ele está dizendo para si mesmo: eu não posso ser ingrato, eu não posso deixar de louvar a Deus, de agradecer a Deus por todos os seus benefícios, por todos os seus feitos. Eu não posso esquecer nenhum deles, devo louvá-lo sempre, porque é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Tudo que eu faço de errado, todos os meus equívocos, todas as minhas faltas, Deus perdoa todas elas. Sabe, irmãos, é importante você entender isso. Uma vez que você abre o seu coração e busca o perdão de Deus, Deus não guarda uma carta na manga contra você. Deus não guarda um pecadinho lá escondido. Esse aqui eu vou deixar para me chocar na cara dele. Esse aqui eu vou guardar para mim ir na forra contra ele. Não! Deus perdoa todas as tuas e as minhas iniquidades. Nós estamos quites com Deus. É Ele quem perdoa tudo. Apaga o nosso pecado, o nosso passado, as nossas mazelas. E tem mais: Ele sara todas as tuas enfermidades.
sejam elas psicológicas, de cunho emocional, sejam físicas, Deus te dá saúde. Deus abençoa a tua vida para que você viva uma vida saudável, para que você tenha saúde no seu corpo, na sua mente, na sua alma, no seu espírito. Ele ainda diz: Ele redime a tua vida da perdição. Decididamente você está salvo. Você foi redimido para morar no céu. Essa fonte se abriu, essa porta se abriu para você, para a salvação, e você não vai perder isso de jeito nenhum, a não ser que você mesmo feche essa porta. Ele te redimiu, Ele nos redimiu da perdição, e fez o que mais? E te coroa de benignidade e de misericórdia. Duas coisas importantíssimas que o crente não pode perder de vista: a bondade, a benignidade e a misericórdia de Deus. O que é benignidade? O que é misericórdia? Misericórdia é aquilo que eu mereço e Deus não me dá. Juízo, perdição, condenação. Mas Deus, por misericórdia, Ele não me dá. Bondade e benignidade está relacionado com graça. É aquilo que eu não mereço e Deus me dá. Salvação, perdão, cura, milagre. Deus, Ele supre. Deus, Ele nos abençoa, não porque tenhamos méritos, mas é porque Ele é bom. Então, e a sua bondade é para suprir todas as nossas necessidades. Então Ele nos coroa de benignidade e de misericórdia, de sorte, ou seja, e como resultado disso, o que acontece por causa disso? Ele enche a tua boca de bens, Ele supre cada uma das tuas necessidades, Ele te farta, Ele te supre e renova a tua mocidade como a águia. Hoje saiu mais uma estatística. A idade mínima, a expectativa de vida aumentou de novo. Num país como Sri Lanka, que tinha uma idade média de 50 anos, foi para 66 anos. Aí perguntaram por quê? Conscientização de mau hábitos, de vícios, do fumo e outras coisas. À medida que a pessoa se conscientiza que essas coisas fazem mal, que ela toma mais cuidado com higiene, ela acaba tendo uma expectativa de vida melhor. Acontece que nós, como povo de Deus, ninguém tem mais esclarecimento do que crente. Ninguém tem. Achar que crente é um Zé Povinho, que crente é tapado, que crente não sabe de nada, é um ledo engano. É ser muito tapado e tonto, achar que a gente não sabe das coisas. Deus, Ele consegue igrejas em favelas. Escute isso: a igreja naquelas favelas do Rio de Janeiro ou de qualquer lugar do Brasil, mas a igreja de Serinda lá, abre lá no meio das palafitas uma cabaninha, uma casinha feita de aglomerado lá, começa a pregar o evangelho, as pessoas começam a aprender a ler, escrever, as pessoas abandonam os vícios, as pessoas ganham saúde porque Jesus dá cura, abandonam o pecado, abandonam os vícios, abandonam o mal. A estatística de vida dali salta de miséria, de pobreza, para nível de primeiro mundo. As pessoas têm saúde, as pessoas não têm maus hábitos, não têm vícios, as pessoas não ficam desempregadas, elas se viram, as portas se abrem e Deus supre as suas vidas. Então Deus tem porta, a porta da fonte está aberta, meu irmão. A porta da fonte está aberta para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Agora, você precisa tomar uma decisão. Você não pode morrer de sede, de anelo, de desejo, de conquistas, prostrado desse jeito. Eu quero orar com você. Caso você queira sair do seu lugar e vir aqui para frente.